Goldstale. Já estava ficando tarde. Megan, Peter e Avery estavam saindo de Goldstale. Enquanto eles caminhavam, eles conversavam. Avery chamou a Megan pelo seu nome, mas ela sabia que era falta de educação fazer perguntas a adultos, mas ela tinha que perguntar: "Você gosta da Arliston?" E Peter saltou um riso. Então Avery disse tímido: "Bem, nós somos apenas grandes amigos. Desculpe perguntar. Mas quem era Luli?" perguntou Peter. Avery, tentado desviar do assunto, disse: "Luli é apenas o nome da Smoke Puddon que eu tenho. Nada de importante." "Smoke Puddon?" repetiu a Megan. Então Avery respondeu: "Smoke Puddon são cachorros com asas gigantes do nosso mundo." Palácio de Anthony. Então os três chegaram no palácio. As portas estavam abertas para quem os visitará. O palácio de Anthony era gigante, pois era o mesmo que aparecerá nos sonhos de Megan enquanto ela dormia. Ele era de cor roxo meio azulado, e no seu interior existem diversos corredores, e em suas paredes havia lamparinas com chamas cintilantes. A cor das chamas eram azuis, e no final do corredor havia escadarias que o levará em cada lugar do palácio. Na sala depois do corredor, embaixo das escadarias, havia um imenso salão de onde todos os moradores do palácio comiam e bebiam. E nas escadarias haviam quartos e lugares terrenos com jardins. Na sala principal do palácio, depois dos corredores, uma grande lareira em chamas vivas se destacava-se na sala. A sala era grande e cabia dezenas de pessoas, e havia um silêncio. Estavam todos ali, na espera de Megan. Anthony estava em pé ao lado de Sarah Charlotte, que espichara ansiosamente pelos corredores. Anthony e Sarah estavam vestidos da mesma forma em que visitará a Terra. Havia 5 garotos em pé e os outros 2 sentados na poltrona. Um era louro e magro e se chamava Eduardo Johnson, e ao seu lado havia um rapaz pálido que tinha uma cara fechada, e ao seu braço esquerdo havia uma marca semelhante a uma tatuagem de um ser que tinha 4 rostos. Se destacava e ele se chamava Stanley Calvin. Os outros 2 que permaneceram sentados eram gêmeos idênticos e tinham as mesmas personalidades, e se chamava Sandy e Laszlo Merlin, mas eram travessos e aprontavam diversas travessuras. Havia também 4 meninas, uma tinha o seu cabelo louro e cacheados e os olhos verdes esmeraldas, e estava encostada em um canto da parede, e ela se chamava Ariel Magalister. Ao seu lado estava uma moça morena de cabelos curtos e se chama Bárbara Muriel. E havia 2 meninas, uma de cabelo lisos e a outra era ruiva e se chamam Luna e Elizabeth. Porém, em meio ao silêncio havia um ser estranho no ar, que circulava vagarosamente no ar, pois esse ser tinha a aparência de um duende, mas ele voava e tinha cabelos de fogo e usava um gorgo na cabeça, e tinha chifres pequenos de demônio, e o seu rosto era travado em um sorriso malicioso. Ele voava em círculos, e quando ele pensava em fazer algo de ruim como uma travessura, o Antônio olhava para ele com um olhar severo e logo ele parava. "Laszlo, como você acha que a Megan vai ser?" perguntou um dos gêmeos para o seu irmão. Então ele respondeu: "Não faço ideia, Sandy. Talvez deva ser gorda." Então na entrada da sala apareceu primeiro Avery e a Megan, que estava envergonhada, pois não conhecerá ninguém, mas o lugar era familiar. Logo atrás dela estava o Peter, que estava mais envergonhado ainda, pois ele não conhecia ninguém, e nem mesmo o lugar em que está, e muito menos era um deus. "Megan!" exclamou Anthony, indo em direção a ela para abraçá-la. E ele disse sorrindo: "Estou feliz por você ter vindo." Cada um fez uma fileira e para cumprimentá-la. "Oi, Megan. Sempre quis te conhecer", disse Ariel pegando em sua mão e continuou: "Eu me chamo Ariel Magalister." "Prazer", disse a Megan, retribuindo o aperto de mão, e depois Ariel voltou para o seu lugar. "Está bem." "Está bem", disse a outra garota de cabelos curtos atrás dela. "Olha, eu vou direto ao ponto. Eu me chamo Bárbara." "Prazer", disse a Megan, e estendeu o braço para ela. Mas Bárbara não retribuiu, apenas voltou para o seu lugar secamente. E depois veio Luna e Elizabeth, elas cumprimentaram ela fazendo um sorriso malicioso. E logo depois veio Sandy e Laszlo. "Não é que você é magra como Sandy disse mesmo", disse o Laszlo.
Então o seu irmão respondeu com um sorriso sarcástico. Viu, Laszlo? Eu sempre tenho razão. Depois veio Eduardo Johnson. Olá, Megan, disse ele estendendo a mão para ela. Prazer, disse a Megan. Então o Eduardo disse sorrindo. Pelo visto você não é de se jogar fora, não. Ah, obrigada, disse a Megan tímida, e retribuindo com um sorriso. Anthony fingiu tossir para chamar a atenção de Eduardo, e quando ele o viu ele foi para o seu lugar imediatamente. E por último foi Stanley Calvin. É muito bom ver você novamente, Megan, disse fazendo um sorriso sombrio e beijou a mão dela. Uma parte das mangas de seu traje desceu, revelando uma marca semelhante a uma tatuagem, pois tinha o formato de um homem que possuía 4 rostos. Megan focou a sua visão na marca e sentiu arrepio e pavor. Então Stanley Calvin voltou para o seu lugar. Podem comer, disse o Anthony no meio da sala. E todos os deuses que permaneciam na sala foram direto ao grande salão, de onde o banquete se realizava. Megan, Peter, Ariel, Eduardo e Bárbara foram juntos. Onde você vai, Avery? Perguntou a Megan ao ver ele saindo. Então ele respondeu, eu preciso sair, te vejo logo depois. Então Megan e os outros desceram as escadarias do palácio, quando de repente o mesmo ser que vagava no ar na sala do palácio, surgiu diante Megan e seus amigos. O sorriso da criatura permanecia travado em um sorriso malicioso. Você é a Megan, estou certo? Perguntava a criatura encarando ela. Então ela respondeu, prevendo que esse ser seria insuportável. Sim, e você? Não te interessa, disse a criatura com rapidez e contínuo. Eu vou ficar de olho em você. E a criatura saiu voando pelos arredores do palácio. Megan, no entanto, ficou sem entender nada. Disse, o que era aquilo? Perguntou a Megan. Então Eduardo respondeu, esquenta não. Aquele homem é malta de estimação que nos demos o nome dele de deboche. Ele é chato assim mesmo, disse a Ariel. Patético, acrescentou a Bárbara. Então de repente Bárbara viu que Peter estava muito calado. Então ela o cercou no meio do corredor e olhou no rosto dele que estava assustado. Você é um Nugodes, disse a Bárbara olhando fixo no rosto dele. Então Ariel sorriu olhando para Peter. E depois foi Eduardo. Nossa, Megan, o que você está tramando? Disse Ariel rindo. A Lei Federal dos Deuses, regime Código Penal 794-B, proíbe qualquer vinda de nudes no nosso mundo, disse a Bárbara. Deixa isso quieto, Bárbara, disse o Eduardo virando-se para ele e acenando para ele, e disse, oi Peter, olha, eu sei que é proibido, mas deixa isso quieto. O Avery já sabe, disse a Megan. Então Eduardo disse, por mim tudo bem, desde que seja fiel. E você, Bárbara? Eu? Perder meu tempo? Eu tenho mais o que fazer, disse a Bárbara seca e contínua. Eu só estou apenas alertando. E depois dela falar ela acenou para Ariel. Então Ariel disse sorrindo para Peter, vai ser um prazer conversar com Nugodes. Então todos eles chegaram ao grande salão de onde um imenso banquete se destacava. Do outro lado do banquete havia um outro grupo, de onde Stanley Calvin, os gêmeos idênticos Sandy, Laszlo, Merlin e Luna Elizabeth se destacava. Stanley Calvin encarava a Megan com um olhar malicioso, e logo depois, quando a Megan reparava que ele estava encarando ela demais, logo ele voltava a conversar com os seus amigos. Megan e seus amigos estavam conversando do outro lado da mesa. Havia diferentes tipos de alimentos, havia umas balinhas brancas semelhante à aspirina. Peter pegou uma para experimentar, mas Ariel interrompeu dizendo, tem certeza? Essas balas têm efeitos. Está tranquilo. Essas balas parecem tic-tac, disse o Peter comendo a bala. Então fumaças como de um trem saíram-se de seus ouvidos. Megan, Ariel, Bárbara e Eduardo riram juntos. Essas são as balinhas de todos os efeitos, disse Ariel rindo para Peter. Mas como assim? Perguntou Peter com fumaças ainda saindo pelos ouvidos. Bem, eu vou explicar, disse Ariel. É contínuo. Cada balinha dessas tem um efeito diferente de tudo o que você possa imaginar.
Então Ariel pegou uma delas, experimentou e logo depois começou a soltar grunhidos como de uma pantera. Desculpe, mas meu símbolo é de uma pantera negra, disse Ariel rindo. Então de repente um homenzinho de vermelho, segurando uma carta, apareceu correndo entre o salão do banquete, parou diante deles e entregou a carta para Bárbara. Obrigado, Carcarós, disse a Bárbara, pegando uma moeda de ouro e dando para o homenzinho. Então o homenzinho fez uma reverência de respeito e saiu correndo. Bárbara abriu a carta e leu e o seu semblante mudou para um largo sorriso de orgulho. Eu passei no teste. Finalmente, disse a Bárbara, feliz e contínuo. Eu vou me tornar uma deusa da Varna. Redobrou o envelope e guardando em suas vestes. Eduardo e Ariel aplaudiram. Peter e Meghan tinham infinitas perguntas a se fazer, mas acharam melhor ficarem calados, pois eles não queriam irritar a Bárbara com as suas perguntas básicas. Poxa, o ano mal começou e o exame de DM, Deuses Modernos, estão para começar, disse Ariel triste e contínuo. Muitas provas. E ainda tenho que estudar cantos celestiais. Quer dizer que aqui também tem escola? Perguntou Peter. Sim, temos, disse a Bárbara e contínuo. A melhor escola que aqui temos em Hill Valley é a Universidade Nome Gaudi II. Tem também a Universidade Nome Gaudi, mas também dá no mesmo. Só fica um pouco longe. Pensei que você ia dizer que o melhor colégio público que temos em Hill Valley é Deus Vares Arte do Universo. A sua escola é apenas faculdade, Bárbara, protestou Ariel. Tanto faz, disse a Bárbara, saindo feliz com a sua carta. Peter, vem comigo. Preciso de mostrar uma coisa mágica, disse Ariel. Então Peter e Ariel saíram da presença de Meghan e Eduardo. Só sobrou nos dois, disse o Eduardo, fazendo um sorriso para a Meghan. Sim, com certeza, disse a Meghan tímida. De repente Deboche veio sobrevoando entre o salão e dando gargalhadas, e derrubando todos os pratos de comidas. Eduardo se irritou e pegou uma vassoura logo perto e correu atrás de Deboche. Você não me pega. Você não me pega, dizia Deboche voando alto. Deboche, você vai limpar essa sujeira, dizia Eduardo, ainda correndo atrás dele. Meghan saltava da cadeira de tanto rir, porque ela gostava do jeito engraçado dele. Então nesse momento Stanley Calvin viu que Meghan estava sozinha e se aproximou dela. Se divertindo, Meghan? Perguntou Stanley, ainda com um olhar sombrio. Então ela respondeu com medo. Sim. Como foi o dia do assassinato? Perguntou Stanley. Então ela respondeu seca. Não estou a fim de falar desse dia. Você vai me falar sim. Eu preciso de informação. Preciso saber como é estar na presença do Deus da Morte, disse o Stanley, se aproximando dela. Não vou dar esse gosto, disse a Meghan, se afastando. Stanley, porém, tentou agarrar ela a fim de levá-la para o outro lugar. Me solte, disse a Meghan, puxando o seu braço. Não. Você vai comigo, Aslentil. Preciso entregar você ao Lord Sadler. Imagina como ele vai me recompensar, disse o Stanley. De repente um lampejo azul veio em direção à cabeça de Stanley, e ele caiu no chão, mas levantou-se depressa, e disse nervoso. Eduardo, você me paga então? Ele continuou falando e cambaleando até a saída. Um dia o Lord Sadler vai retomar o seu poder e vai ser tarde demais. E depois Stanley saiu da presença deles. Não mesmo, disse o Eduardo, levantando a Meghan. Então ele perguntou, o que aquele retardado queria com você? Então Meghan respondeu assustada, eu não sei. Mas ele disse que queria me entregar ao Sadler Locke. Isso não faz o menor sentido. Ele está morto, disse o Eduardo. Então Meghan disse, está bem. Mas vamos mudar de assunto. Conseguiu pegar o deboche? Não, disse o Eduardo e continuou. Ele conseguiu escapar. Slentil. Enquanto isso, o bairro Slentil era um dos bairros mais sombrios de Hill Valley, e nenhum dos deuses se atreveu a andar por ele, pois dizem que Sadler Locke habitará nele. Stanley, porém, estava do lado de fora do bairro, olhando os grandes portões de metal, pois eles estavam lacrados. Mas Stanley estalou os dedos e logo se teleportou através do portão. E pronto.
Ele já estava no bairro. A entrada era escura e cheio de neblinas em volta da trilha. Mas ao chegar mais adiante entre a neblina sombria, havia um letreiro escrito: Silent Hill, não ultrapasse, senão morrerás. Stanley Calvin ignorou o letreiro e seguiu em frente. Mais adiante havia uma vila com um imenso cemitério à sua volta. Então de repente a sua marca negra no pulso começou a caçar. Stanley arregaçou as mangas de seu suéter, e ele viu a sua marca negra no pulso começar a se mover. Vingança Aya! Vingança Aya! Uma voz fina e fria em tom de sussurro pairava em sua mente. Então ele disse com temor: Milord, é você? És tu? Sim, meu servo, respondeu a voz fina e assustadora. Onde o senhor estás? Perguntou Stanley. Eu estou debaixo da terra. Na tubulação da cidade. Respondeu a voz. Stanley então desceu às partes mais profundas dos esgotos. Ao chegar em frente a um gigantesco cano quebrado, lá se encontrava uma coisa que qualquer um teria desconforto ao ver. Stanley se aproximou de um bolo de cobertas que se destacava. Havia um feto horrível, que parecia que estava em decomposição, porque o cheiro da coisa não era agradável. Parecia que as pernas e seus braços estavam para sair dos lugares. Milord, és tu? Perguntou Stanley, olhando para o feto quase podre. Então o feto do Saddlerlock respondeu: Sim, meu servo. Viu no que eu me transformei? O livro, Sombras às Quatro Paredes da Morte, diz que os talismãs podem me manter vivo. Mas não pode me dar um corpo só meu. Você ainda tem a minha marca? Sim, milord. Disse o Stanley arregaçando a manga de seu suéter, revelando um homem de 4 rostos. Bom garoto. Respondeu o feto de Saddlerlock. E continuou: Eu tenho uma tarefa para você. Quero que reúna os nossos antigos amigos e quero que você seduza os outros para o nosso grupo crescer novamente. Sim, milord, eu te tirarei da miséria e farei você retomar o poder. Disse o Stanley. Notas do autor. Valeu, galera, e até o próximo capítulo. Não se esqueça de votar nessa história que está super inédito. Desculpe demorar postar mais capítulos, é porque ando muito ocupado ultimamente. Valeu. Antes eu tentava mudar o mundo.